Eu escrevi o prefácio da edição brasileira de Imaginação Profética, lançado pela Thomas Nelson. E eu fiz o melhor que eu podia. Agora, o vídeo que você vai ver é um prefácio muito melhor à edição brasileira, porque ele ilustra, ele exemplifica o que é a tal da imaginação profética na prática. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Quando você faz essas coisas, o YouTube identifica que você gosta de Bíblia, de teologia, e passa a te indicar conteúdo do mesmo tipo. Então você limpa o seu feed aí e passa a ter mais Bíblia, mais teologia nele. Dito isso, se você acredita no meu trabalho, acompanha o que a gente faz, eu faço o convite para você se tornar um membro desse canal. Membros têm recebido vídeos exclusivos, aqueles que estão já num nível um pouco mais elevado de contribuição fazem parte do nosso grupo de WhatsApp, que tem tido discussões teológicas, olha, às vezes de muito alto nível, às vezes de muito alto bom humor. Fica feito o meu convite para que você se torne um membro e ajude a gente a chegar ainda mais longe. Voltando em imaginação profética, o cara que eu vou colocar aqui é o Nego Marcos, ou o Nego Marco, Marcos Rocha, mas que não é o lateral direito do Palmeiras, mas que eu conheci num podcast do Marcos Assunção, que é ex-jogador do Palmeiras. Nego Marco, não sei que time que ele torce, ele é fundador de um time de várzea, e foi a várzea que tirou ele do caminho da criminalidade, tirou ele do presídio, ele viveu no Carandiru, e o trouxe, sem ser bom de bola, para um caminho mais civil, digamos assim. Cara, resgatou o cara da prisão. A várzea trouxe isso para ele. Geralmente a gente vê testemunhos em que Jesus, a igreja, resgatou uma pessoa, e eu espero de fato que o Nego Marco tenha tido ou tenha ainda um encontro com o evangelho, eu não sei qual é o testemunho dele, mas se o que ele tem a dizer a respeito de espiritualidade a gente não sabe, e eu nem imagino que dê para fazer doutrina com o que ele faz, o que a gente faz doutrina, o que a gente usa para fazer doutrina no texto bíblico. Por outro lado, o que ele vai dizer aqui nos próximos minutos, cara, exemplifica aquilo que o Walter Brueggemann está tentando trazer dentro de imaginação profética no contexto americano dele, como que isso vira no contexto brasileiro, e eu vou explicar o porquê, tá? Mas antes disso, eu preciso fazer o cara falar. Esse maluco aqui. O podcast que ele tá, eu não sei, eu peguei isso diretamente do TikTok dele. Nego Marco, tá? Então, se você não o conhece, eu acho que vale a pena seguir. O podcast no qual eu o conheci, que é do Marcos Assunção, esse episódio, cara, é um episódio que vale muito a pena. Eu vou procurar colocar o link aqui na descrição, caso você queira conhecer a história desse cara aqui. Agora, ele vai falar sobre autismo, várzea, rojão, tá? E aí eu vou explicar o porquê que isso é um prefácio ao Walter Brueggemann depois que ele falar. Então, manda a brasa aí para mim, Nego Marco. Vamos pôr uma bandeira pros autistas. Porque o meu rolê todo era pra chegar aqui. Como é que se tira um bagulho que é cultural? Que é o rojão. Se eu chego em você e falo, não pode soltar rojão, só você é louco. Futebol culturalmente é rojão. É rojão. Só que a gente também tem informação hoje, com as informações atuais de hoje, que o número de criança autista na quebrada é absurdo. Tem muita gente adulta se descobrindo autista porque só agora está tendo acesso às informações. Então a gente sabendo disso, a gente olha para a favela e vê que tem um monte. Eu falo, tem cego, tem especial, tem diabético, tem estressado, tem calmo, tem de tudo aqui. Aqui é uma comunidade, correto? E aí a gente começa a falar do autismo. Um desses meninos, ele era mais enfático nas ideias. Ele era mais, não, ele era um cara que não queria escutar muito. Olha que muito louco isso. Não, meu, você é louco. Tipo assim, a gente nem terminava de falar, ele, não, rojão, é fora de, não tem negociação, tipo isso. Aí estamos nesse processo, na semana, e eu tô batendo bife, tentando, convenci aí um já, pô, é do caralho. Aí já encontrei um ali que tem a sobrinha autista, né? Um dos que tava meio relutante, aí ele abre,
Aí do nada ele chega em mim e fala, porra, negão, você sabia que a minha sobrinha é autista? E pá. E ele é um dos caras que acende o rojão. E ele tá convivendo com o autista dentro da casa dele. Isso é um, olha que processo muito doido. E aí a gente vai. Aí eu peguei e falei pra ele, faz a frase. Aí eu? Falei, olha pra tua sobrinha aí e faz a frase. Porque não tem como. É energia, mano. Se eu for escrever uma frase pensando no meu filho, eu faço você chorar aqui. Ponto. Se você for escrever uma frase pensando em alguém dentro da sua família, você vai vomitar bagulho da hora. Não tem como você vomitar outra coisa. Peguei, fiz isso pra ele. Falei pra ele. Ele foi lá, tirou. Ser autista é ser igual de um jeito diferente. Ele tirou a faixa. Quando ele escreveu a faixa, o bagulho dele. Pra ele tá dando um presente pra sobrinha, é pessoal. Não tem nada a ver com o time. É um bagulho pessoal. Ele teve a oportunidade de falar alguma coisa ali. Ele colocou o que ele entende dentro da família dele. O que acontece dentro da família dele com a menina. Então a menina pra eles é o quê? Ela é diferente. É um jeito diferente de ser igual a nós. É isso que ele traz. Aí quando ele traz na frase, isso é um rolê. Ao outro rolê. Aí a gente vai pro jogo. Vai com as faixas. Porque a gente entendeu que, pô, se os caras lá tá com o rojão, eu comecei a falar pros moleques, lá tem cara malandro, meu. Não é só aqui que tem cara inteligente, não. Lá tem cara inteligente também. Quando vocês abrem a faixa escrita autista, os caras inteligentes lá, por mais que esteja cara lá querendo tacar a bomba, não sabe ler, não tá vendo, tem uns caras que chegam e falam, apaga essa porra, tá maluco? Os caras com uma faixa de autista ali, tem 40 crianças, você sabe quem é autista, não solta essa porra. Cara, com o perdão das lágrimas e o perdão do palavrão, tá? Que não é uma coisa que eu falo muito, mas vocês sabem que quando eu trago o React, eu trago o React por inteiro. Então, desensibilize o seu ouvido aí, porque você tem que sensibilizar o seu coração, tá? Alguns aqui acompanham, sabem, eu já tinha visto esse vídeo, já tinha me emocionado, pensei, vou fazer o React, não vou me emocionar de novo, lê do engano. A minha filha é autista, filha do Nego, o filho do Nego, na verdade, é cadeirante, e por isso ele fala, olha, se eu escrever aqui do meu filho, cara, vai sair, eu faço vocês chorarem, vai sair um negócio da hora e tal. Porque o filho dele é cadeirante e ele começa a pensar a várzea e a inclusão na várzea a partir da perspectiva da pessoa com necessidades especiais. O que isso tudo tem a ver com profecia e com imaginação profética? Eu vou explicar agora. Toda a tese do Walter Brueggemann em imaginação profética é que todo profeta, e os profetas do Antigo Testamento não são exceção, todo profeta é filho de uma tradição. E ele vai buscar nessa tradição um jeito de imaginar o mundo diferente. Na tradição dele, lá atrás, ele olha nessa tradição as coisas mais especiais, as coisas que demonstram que Deus agiu na história. E ele olha depois para a realidade dele atual, o profeta olha para os lados e fala, cara, não tá legal isso daqui. A realidade atual, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser mudada. A partir da memória lá da tradição, na qual ele recorre, ele passa a denunciar os problemas e a anunciar a esperança para um futuro melhor. Nesse anúncio de esperança para um futuro melhor, ele produz artefatos culturais, poemas, músicas, frases, que energizam a comunidade para ser mais parecida com a tradição, para ser mais parecida com aquilo que ele sonhou, para ser mais parecida com o que Deus gostaria. No caso da imaginação profética bíblica, que é a que nos interessa, e que é a que é inspirada, e que é aquela que produz a nossa teologia, ou deveria produzir, qual que é a ideia? O profeta olha para a Torá, para a lei de Moisés, e ele olha para a sua realidade, o povo sendo oprimido pelos babilônicos, ou pelos assírios, ou o povo completamente entregue à idolatria. Cara, não tá legal esse negócio aqui. Então ele começa a sonhar o futuro. E ao sonhar o futuro,
ele produz a literatura que a gente tem em mãos no texto bíblico, a literatura profética que a gente tem em mãos no texto bíblico, e aquela literatura inspira a comunidade dele, pelo menos um remanescente fiel, alguns a agirem e pensarem de uma forma diferente, mas também as gerações futuras que leem isso falam, caramba, dá para ser de um outro jeito, e a gente começa a imaginar uma outra coisa. No nosso caso, cristãos, quando a gente olha para o que poderia ser e a gente olha para o texto bíblico, a gente começa a imaginar como será a nova Jerusalém prometida. E como a gente age, então, aqui agora, de uma maneira que seja parecida com essa esperança futura. E a gente começa a olhar para os textos e para as nossas tradições e a gente, a partir delas, se energiza a fazer as coisas de um jeito diferente. É como se a gente tivesse saudade de uma cidade que a gente nunca visitou, que a gente ainda não sabe exatamente como é, só o que a gente tem é um vislumbre por meio da poesia. Então, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, Salmo 126. Como quem sonha, como quem imagina esse futuro extraordinário, em que o mar já não existe e o sol já não viaja mais, e isso é linguagem figurada para dizer que o mal ele já não tem mais domínio, o mar é a representação do mal e do caos, e que a morte já não nos assombra, porque se o sol já não está mais viajando, o tempo já não age mais contra o nosso interesse. A gente já não é mais limitado pelo tempo. É esse tipo de imaginação de sonho que faz parte da literatura profética e nos inspira a sermos cristãos de fato, cristãos de verdade. Ponto. Walter Brueggemann faz isso, ele mostra isso no texto bíblico e também mostra isso na sociedade americana. O que precisa de ser denunciado na sociedade americana que está errado e o que são caminhos de esperança para uma mudança. O Brueggemann, ele não apenas ele explica o que é imaginação profética no texto bíblico, mas ele faz isso dialogar com a realidade dele, ele aplica a imaginação profética. O que eu tentei no meu prefácio aqui, a edição brasileira, era trazer essa imaginação para dentro dos nossos contextos de denúncia e de sonho, dentro da realidade brasileira evangélica. O que o Nego Marco trouxe aqui é na prática. É um exemplo de como isso pode acontecer na prática, fora de um contexto da profecia cristã. A memória que ele vai recorrer não é a memória do texto bíblico. O que está acontecendo aqui não é teológico per se, mas é um exemplo de como aquele que produz o artefato cultural energiza uma comunidade a mudar a partir de um olhar para uma tradição. Então, eu olho para a várzea e o que é o fenômeno da várzea? É a comunidade em torno da bola, cara. E se a comunidade em torno da bola que gera a várzea tá deixando alguém de fora, alguma coisa tá errada. Pá, denúncia. Sacou que o que o Nego Marco tá fazendo aqui? Pô, qual que é a tradição? A tradição é a da várzea. O que a várzea traz de melhor para o nosso sonho? O que a várzea traz de melhor? Pô, o que a várzea traz de melhor é a unidade, é ela juntar a comunidade em torno da bola. Em vez de juntar a comunidade em torno da violência, que apenas separa pessoas, a gente agrega pessoas em torno dessa coisa mágica, que é a bola. Pô, mas peraí, nós estamos fazendo isso, mas e os nossos especiais, e os nossos cadeirantes, e os nossos autistas? Na hora que na várzea tem rojão, o autista fica de fora dessa grande congregação, dessa grande comunidade. Então, peraí, a gente tem que denunciar essa realidade, vamos lá falar com o povo. Na hora de ir lá falar com o povo, qual que é a sacada? Você aí, que assim como o Fontana tem uma menina autista dentro de casa, faz você a frase.
Produz você o artefato cultural, faz você a poesia. E qual é o impacto quando essa poesia nasce da dor de quem a sente? E vocês viram lá a faixa. Pô, cara, isso aqui é extraordinário. Vocês viram a faixa. Vocês viram a frase. Eu vou colocar aqui de novo, porque espero não me emocionar tanto assim. Mas vale a pena ver de novo isso daqui. Alguém dentro da sua família. Você vai vomitar bagulho da hora, não tem como você vomitar outra coisa. Peguei, fiz isso pra ele, falei pra ele. Ele foi lá, tirou. Ser autista é ser igual de um jeito diferente. Ele tirou a faixa. Quando ele escreveu a faixa, o bagulho dele. E aí, aí acontece na prática o que o Brugman fala aqui, cara. Quem vê aquilo que veio direto de quem sentiu a dor, se compadece, muda. A frase que ele fala é genial. Do lado de lá tem os muito loucos que vão estourar rojão, mas tem os inteligentes também. E os inteligentes vão sentir como esse aqui sente. Pô, é isso, cara. Agora, eu tô falando só da várzea, que é uma tradição interessante, que tem os seus problemas, e tem as suas coisas maravilhosas em torno das quais a gente pode trazer a memória e tentar enaltecer e tal. Mas isso é a várzea. Agora calcula o poder disso se em vez da várzea, a nossa tradição é a Torá. É a palavra inspirada do próprio Deus. Se a nossa tradição são as palavras de Jesus, a vida de Jesus. Calcula o poder disso. Se o que a gente cantar de fato forem as canções, e se o que a gente viver de fato forem as vidas do Evangelho de Jesus Cristo. Calcula o poder disso. Em algum momento, e me desculpe ser meio pregador aqui, mas em algum momento, nós precisamos parar de escrever e cantar as músicas da sua próxima vitória pessoal, comezinha, mesquinha e financeira, da minha vitória pessoal, pequena e absolutamente irrelevante, para a gente começar a escrever e cantar os cânticos dos sonhos de um Deus que restaurou a sorte de Sião e que olha para o nosso contexto e ao ver que as coisas estão erradas, a gente começa a cantar para um lugar novo e diferente que faça com que de fato as pessoas mudem. Os inteligentes do lado de lá olhem e digam, tá, peraí, alguma coisa tem que mudar agora, porque o que eu ouvi e o que eu vi não podem passar sem provocar nenhuma reação. Esse pequeno vídeo é um prefácio muito melhor do que o que eu escrevi, a imaginação profética dentro de um contexto brasileiro. Muito melhor. Eu fiz o que eu podia. Eu fiz o melhor que eu pude. Esse tipo de livro não é um tipo de livro só para você saber mais Bíblia. Por isso que eu falo tanto dele há tanto tempo. Que bom que a Thomas Nelson traduziu. Eu tive um privilégio de participar disso de alguma forma. Tudo bem, isso é o de menos. Mas esse tipo de livro é o livro que faz a sua compreensão bíblica ganhar algum tipo de vida para além da leitura, para além da intelectualidade, para além de simplesmente, agora eu estou mais inteligente, eu sei mais como é que é a vida do profeta. Não. Não. Esse é o tipo de livro que faz você mudar. Para um mundo em quem sente dor como a minha filha, sinta um pouco menos de dor. Que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Até a próxima.